Ederson, a paz do Senhor. E aí, como é que você está? Pai do Senhor, Elias. Tô ótimo, graças a Deus. Bom estar com você mais uma vez aí nessa nossa sequência de podcasts. Hoje falando sobre um tema bem assembleano, né? Bem pentecostal. Isso aí. É uma das coisas que nos move, né? Tem gente que acha que isso é passado, que já morreu, mas nós somos testemunhas visuais, né? E que os milagres de Deus ainda estão acontecendo no nosso meio. Isso, e apesar também da grande apelação que tem para isso, né? Nós vemos hoje os shows da fé, né? Sem querer fazer nenhuma referência a uma denominação ou outra aqui, né? Mas nós vemos como que às vezes pode estar sendo banalizado, né? Porque se acontece todos os dias, se acontece toda hora, não é milagre, né? Para ser milagre, ele tem que ter uma. Não tem que ter, não, mas normalmente ele não acontece. Eu peguei uma definição aqui interessante, e eu já gostaria de compartilhar com você. É uma definição de internet, mas que eu achei bem interessante. Ela diz o seguinte: que um milagre é um ato sobrenatural de Deus. E é quando ele age fora das leis naturais que governam o nosso mundo. É uma definição simples, né? Mas eu acho que consegue sintetizar bem o que significa um milagre, né? Porque o milagre ele acontece quando não há possibilidades mais humanas, né? Quando não se tem mais o que fazer. Não sei se você concorda com essa definição. Sim, a definição que eu estava trazendo vai nesse sentido. É uma ação divina, uma interferência divina que contraria as regras da natureza. Algo até então que não era imaginável. Quando Deus Sim. interfere nesse sentido, especialmente a partir da resposta da igreja, está aí caracterizado o milagre. E a gente vai perceber, Alisson, que milagre ele não é uma peculiaridade ou uma característica específica do ministério de Jesus, né? Nós conseguimos perceber milagres de todas as espécies ao longo de todas as escrituras, né? Não é uma coisa que está restrita ao Novo Testamento e nem aos discípulos, nem ao livro de Atos em si, né? Pelo contrário, nós vamos vendo o milagre tendo uma conotação diferente a partir do ministério de Jesus. Eu acho que a gente vai conseguir entrar nisso ainda hoje. Mas já no Antigo Testamento, nós vemos milagres acontecerem, né? Não só em pessoas, mas também por meio de elementos da natureza, porque por meio da natureza em si, né, de interferências de Deus no curso natural, né, da lógica olhando pela perspectiva humana, né? Exatamente. Talvez a gente precise, né, estabelecer aqui até que ponto a gente pode entender como um milagre, né? Até que ponto a gente pode pensar se um milagre ele deixa de ser a partir de um certo momento, né? Porque para algumas doenças, por exemplo, hoje se tem remédio, se tem diversas alternativas para resolver. Alternativas essas que talvez numa região mais interiorana não se tenha. Então, nessa região mais distante, nós temos um caso de milagre que talvez aqui na cidade grande, com muitas aspas, nós não tenhamos esse contexto de milagre, né, esse contexto miraculoso. Sobre a gente entender que os milagres ele acontecem em toda a Bíblia, eu acho também que é muito importante a gente pensar no fenômeno do profetismo, né? Até que Sim. ponto esses indivíduos eram separados por Deus, eram usados de maneira bastante específica para realizar obras miraculosas, né? E como que Deus usava pessoas no Antigo Testamento de uma maneira, né, de maneira mais pontual, concisa, restrita, e no Novo Testamento algo que me parece, pelo menos, né, a partir das minhas impressões, algo mais acessível, mais abrangente, com mais pessoas realizando atividades miraculosas, né, em maior escala. Isso até porque no Antigo Testamento nós não vemos o Espírito Santo de maneira irrestrita, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, né? Como nós vemos no tempo da graça, né? Após a ascensão de Jesus, com a descida do Espírito Santo. Então, a escola de profetas, voltando lá em Samuel, né? Em todo aquele movimento que surgiu a partir dele ali, que alguns já consideram de antes, né? Ainda de Elias, de Eliseu, né? Como se houvesse ali uma linhagem, assim, entre aspas, também, né? De profetas, né? Que não eram os profetas da corte, né, eram os profetas que denunciavam, de fato, o pecado do povo, e eram esses que também traziam essa questão dos milagres também. Né? Então, trazendo essa questão da escola de profetas também, como que Deus fazia essas operações desses milagres. Né? É importante frisar isso, para que a gente não pense que é uma questão a partir de Jesus, que acontecia a partir de Jesus. Ou seja, essas interferências, elas sempre existiram, né, em momentos pontuais, e como você bem falou, Wellington, de repente um milagre que numa cidade que é desassistida pela medicina, né, num local onde haja muita dificuldade em relação a determinadas questões, nós percebemos isso, né? E hoje alguns até podem falar assim, mas os milagres estão diminuindo, né? Como ou em que proporção, né? Até porque se a gente for comparar a própria isso relacionado à parte médica, né?
o Brasil de 20 anos atrás e o Brasil de hoje, como que cresceu, né, a saúde, como que o sistema de saúde cresceu, como foi evoluindo, né, e como que as coisas foram melhorando também, né? Então, assim, como que a ação de Deus também pode estar relacionado a essas questões, né? É uma coisa importante, especialmente a partir do Novo Testamento, como que os milagres acontecem a partir de pessoas. Nós temos que aqui crer que uma pessoa que descobre uma nova partícula, a pessoa que descobre uma nova vacina, ela está sendo inspirada por Deus. Isso é um milagre. Sim, Você conseguir, a concordo. partir de elementos que você encontra na natureza, criar soluções para males que estão afligindo a humanidade. Isso é um milagre. Que a vacina você não pega numa árvore. Uma técnica nova de cirurgia você não pega na árvore. Isso são Uhum. pessoas que estão inspiradas por Deus. Existe uma teoria que é bastante legal, que mostra pra gente que pessoas podem estar sendo usadas pelo Espírito Santo sem elas quererem, ou pelo menos sem elas terem a consciência de que estão, né, agindo em favor da humanidade a partir de uma lógica da graça de Deus. Sim. Então, eu acho que essa marca de Deus usar pessoas como intermediárias para a realização de atividades miraculosas é muito importante e faz a gente também acabar com essa ideia do milagre ser algo que é contextual, né, que apenas certa pessoa pode realizar em determinado momento. Os milagres estão aí para quem quiser ver e acreditar, né? Às vezes a gente está sendo usado para realizar uma atividade miraculosa e nem faz ideia, como eu acabei de citar aqui, o caso dos cientistas. Uhum. Então, a gente não está querendo com isso, claro, banalizar, né, o milagre, essa ação divina, né, que ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação, ou diante de qualquer circunstância, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer um outro olhar, né, que foi o que você falou. Até que ponto uma pessoa que desenvolve uma vacina, ela também não está sendo um milagre de Deus para cura, né, não só de uma pessoa, mas de tantas pessoas, né? Uma vez eu ouvi de um colega uma teoria que eu achei um pouco esquisita, e eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele falava o seguinte, que na verdade, lá naquela multiplicação de pães, o milagre não foi o fato de mais pães terem aparecido, mas o fato de que daqueles poucos pães eles conseguiram dividir por todas as pessoas. Então o milagre não foi ter aparecido mais pão, e sim aquela multidão ter conseguido dividir somente aqueles pães que estavam lá, né? Então isso eu fiquei assim, na hora eu escutei, me pareceu um discurso muito bonito, mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Porque assim tantas pessoas comerem a partir de 5 pães, né, somente pela questão de você estar dividindo o pão em si, né? Então, assim, tem uma lógica aí, que é a lógica de tentar desfazer o fato do pão ter aparecido. Tá conseguindo entender? Mais ou menos? E, afinal de contas, sobram 12 cestos, né? Isso, exatamente. Então, como que sobram 12 cestos se o que foi compartilhado a partir de somente 5 pães, né? Sim. Então, não tem lógica, né? É o ser humano tentando dar um jeitinho para uma coisa, falar que o milagre foi o fato de ter compartilhado e não ter aparecido pão. A gente não quer fazer isso, a gente não vai fazer isso, e a gente acha até pernicioso, pelo menos eu acho até um pouco pernicioso achar dessa forma, né? Porque é descaracterizar a ação divina. E outra coisa, e acho que eu devo estar indo no sentido que você deseja, a gente precisa entender também que os milagres que acontecem, eles nos apontam para Jesus, né? Nós não podemos perder isso de vista, porque às Sim, vezes nós começamos a entrar num ciclo vicioso de correr atrás de milagres. é isso. Eu vou na igreja que revela, né? Eu vou na igreja que acontece isso, isso e isso, porque pastor tal é assim, pastor Uhum, tal é assado. Mas os milagres dizem muito mais, muito mais não, dizem apenas sobre Jesus. é isso. Não diz sobre a capacidade humana de provocar milagres. Até esse termo, esse vocabulário, né, do provocar milagres, ele está muito presente no nosso cotidiano. E tudo de sobrenatural que acontece é de inteira responsabilidade de Jesus Cristo. Não existe, pelo menos aí já estou entrando na minha posição, uma Sim, oração forte o suficiente capaz de mover céus e terras. Mas existe um Deus poderoso o suficiente para fazer isso. E eu sim, pego ele. E ele faz se ele quiser. sim. Então, eu Exatamente. acho que essa questão ela precisa estar bem clara, né, até para quem vai ouvir, e talvez também servir como um eixo provocativo de mudança de mentalidade acerca dessas atividades, né, miraculosas, e como a gente espera vê-las. Isso é interessante, Wellington, porque no Antigo Testamento, esses milagres eles tiveram uma finalidade bem específica, né? Revelar o Deus de Israel, né? No caso lá do leproso, que era general, me fugiu o nome dele agora aqui, Naamã, Naamã, foi revelar para aquela nação que o Deus de Israel era realmente o Deus dos deuses, né? O Deus eterno. Então, cada milagre ele tem a sua característica, ele tem a sua peculiaridade, mas que era revelar
claro que não tinha esse conceito da graça de Deus ainda no Antigo Testamento, mas era revelar, vou colocar aqui, a graça de Deus para as outras nações, né, para revelar que o Deus criador, né, para todos os povos. E com Jesus, isso fica ainda mais característico, porque Jesus ele utiliza de formas pedagógicas para mostrar quem ele é por meio dos milagres. E ele não somente encerra nele esses milagres, mas ele diz, olha, aquele que crê em mim, coisas maiores ainda farão. Né? E nós vamos ver no livro de Atos isso acontecer. Eu queria atentar aqui para o que acontece lá em João, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6, quando Jesus ele restitui a vista a um cego. Né? Mas só que ele faz uma coisa que aos nossos olhos às vezes pode soar estranho, né? Que ele cospe no chão, ele faz um barro com a saliva dele, ele passa nos olhos daquele cego, então o cego ele volta a enxergar. Né? E estudando acerca desse texto, esse texto tudo indica, de acordo com os teólogos, que não foi simplesmente um clichê de Jesus ou uma coisa assim sem lógica, né? Porque o que esses teólogos disseram foi que provavelmente esse cego ele não tinha o próprio globo ocular, né? E que com essa atitude de passar, de cuspir ao chão, fazer o barro e botar nos olhos, é como se ele estivesse trazendo a vista literalmente para quem não tinha o globo ocular. Né? Então, daquela questão do pó da terra, de que nós temos sido feitos do pó da terra, então alguns teólogos eles trazem essa questão, algumas tradições também de teologia falam a respeito disso. Ou seja, e o fato de Jesus dar vista aos cegos, né, para quem estava vendo ele ali, para os fariseus, para os religiosos da época, Jesus estava demonstrando o seguinte: olha, de fato eu sou o Messias, porque nunca ninguém trouxe vista aos cegos, né? Ninguém nunca realizou esse milagre. Então, eu sou de fato o Messias. Então, ele traz essa realidade de quem ele é, de maneira pedagógica, e mostrando por meio de um milagre, né, de onde não se tem nada, no caso, se os teólogos estão de fato certos, se não tinha o globo ocular, trazendo, restaurando, assim, se posso dizer, restaurando ou criando a própria vista daquele cego em questão, né? Inclusive, é exatamente essa questão do Deus se revelando, Jesus se revelando a partir do milagre. Tem um texto que é bastante interessante, bastante legal, que está também lá em Mateus 11, quando João Batista manda seus discípulos, né, perguntarem a Jesus se ele era aquele que ele estava esperando. Bem emblemático esse texto, né? Exatamente. E Jesus responde o seguinte: fala para João o que vocês estão vendo. Né? Aí vai lá, os cegos veem, milagre. Os coxos andam, milagre. Os leprosos são limpos, milagre. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Que é Então, outro milagre também, né? Aos pobres. exatamente. Ainda mais no contexto de Mateus, que ele está tentando mostrar Jesus como um rei, né? Isso, Colocar os pobres aqui é uma questão importante, social, dentro da ótica de uma sociedade totalmente hierarquizada. Né? isso. Que depois a gente vai ver também lá quando Paulo fala para os irmãos na ceia, né? Tomarem cuidado, porque tem gente que está comendo muito, a gente está comendo pouco, né? Porque existe uma hierarquia muito Aham. forte, concentrada no mundo antigo, né? A questão de um ser de Apolo, um ser de Paulo. Enfim, Jesus, para responder que ele é de fato aquele que todo mundo estava esperando, falava exatamente do que ele estava fazendo. E o que ele fazia era a expressão máxima de quem ele era de fato. Né? Era a reverberação Isso, da sua natureza divina. Então, para saber quem é Cristo, você vê exatamente. que ele só faz coisas que humanos não conseguem fazer. Isso. E João ele vai bem a fundo nisso, que João dos evangelistas, né? Ele não é um evangelho sinótico. E para você que está nos ouvindo aí, que tem dificuldade com essa palavra ou com esse termo, sinótico é não igual. Se a gente pegar em Mateus, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que são iguais. Provavelmente eles tiveram a mesma matriz que foi o livro de Marcos, né, que, de acordo com os estudiosos, foi o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito. Já o evangelho de João, ele não é um evangelho igual, ele é um evangelho criado a partir de uma perspectiva diferente. Né? E o evangelho de João, de todos os milagres, ou dos poucos milagres que João vai citar, ele vai ser bem preciso naqueles milagres que revelam, de fato, Jesus como Messias. Né? Interessante que João era o discípulo amado, ele começa o evangelho de maneira completamente diferente, ele não vai relatar milagres como Lucas, por exemplo, relata. Né? O livro de Lucas está recheado de milagres, né? Mateus também, só que Mateus também faz essa alusão dos milagres, ou de Jesus também com o Antigo Testamento, ele faz esse link, né, do evangelho da graça de Deus, mas trazendo o tempo todinho a essência do Antigo Testamento. Lucas, ele não vai ter essa mesma profundidade em relação ao Antigo Testamento que Mateus tem, mas ao mesmo tempo, se a gente torcer o livro de Lucas, vai escorrer milagre de tudo quanto é jeito, né? De repente até por conta da característica de pesquisador que o Lucas tinha por ser médico e tal. Mas, João, se eu não me engano, são quatro ou cinco milagres, eu não me recordo aqui ao certo agora que João fala, mas desses milagres, todos eles foram milagres que revelam Jesus como, de fato, o Messias.
né? Então, João traz esse caráter pedagógico, né? De ensinar para o povo e de mostrar Jesus trazendo essa intervenção milagrosa para revelar de fato quem ele é. Isso é, é lindo demais. E reafirma exatamente o que a gente tem aí como mais ou menos uma tese principal. Os milagres têm muito mais a ver com Jesus, com Deus, do que conosco. É sempre importante a gente ter isso em mente. Nós tivemos aí um período pandêmico e eu acredito que esses milagreiros de plantão tiveram muita dificuldade, né? Porque eu fico imaginando alguém que diz que tem o dom de cura e essa pessoa não está na porta do hospital Sim, curando aquelas pessoas que estão morrendo asfixiadas no seco, né? Sem ar para respirar. Eu achei isso muito contraditório. essa é uma perspectiva interessante, Alisson, porque, assim, Jesus, para realizar os seus milagres, ele andava pelo meio do povo, né? E hoje a gente já tem essa ideia de que o milagre ele tem que ser realizado dentro do templo, Se eu tenho o né? dom de milagres, né? Em vez de eu servir a igreja, já abro um tempo para mim, uma denominação. Isso, exatamente. Isso é, no mínimo, contraditório. E pensar sobre isso também nos deixa um pouco que agoniados, né? No sentido de, por que não, né? Por que não estar aonde tem gente para ser curada e por que trazer isso para um templo e trazer toda essa questão de mídia, de marketing para a própria pessoa, né? Isso é, no mínimo, questionável, né? Não o poder e nem a operação do Espírito Santo, que a gente não pode entrar nesse mérito, né? Mas é questionável a atitude da pessoa em si, né? Porque o dom, ele é dado à pessoa sem arrependimento, né? Então, Deus dá dons aos seres humanos, né? Mas então, agora, como que nós vamos utilizar esse dom? Aí é conosco, aí já é diferente, né? Sim, e esse de fato é o ponto, porque eu acho que as pessoas, pelo menos aquelas que se dizem usadas a esse respeito, elas não conseguiram fazer a distinção do que é ser usado para Uhum. isso. Me parece que elas começaram a se sentir protagonistas dessa ação e acreditar de fato que os milagres acontecem por eles mesmos, né? E quando falha, é falta de fé, né, Da do pessoa. receptor da oração, Isso, né? A gente tem que trazer Jesus para o meio desse debate, é isso. né? Porque sem Jesus não tem nada disso. Não tem. Uma vida de milagre, de sobrenatural, de ação divina em situações que o homem não pode resolver, é só com Jesus. Eu posso fazer a oração que eu quiser, posso fazer o voto que eu quiser, sem Jesus não dá. Então, O, é a partir dessa ótica que a gente precisa fazer essa provocação. Talvez esse irmão ou essa irmã que acha que se ela orar, Deus vai fazer, ela virou o jogo. A lógica dela uhum, não está mais correta, não é mais cristocêntrica. Se Deus quiser, ele vai fazer. Eu vou orar, eu vou pedir, o Espírito Santo, ele vai traduzir minha oração, que a gente não sabe orar, né? E Deus uhum, vai fazer se ele quiser. Então, né, a gente tem que entender nossa posição de criatura e de seres que são usados por Deus para a promoção do nome dele sim, e a comunhão da igreja. isso. Isso. Você falou num ponto importante, Wellington, que é a questão da gente transferir a culpa do milagre não ter acontecido para a pessoa, né? Um pastor que faleceu há pouco tempo, que foi uma pessoa que me inspirou muito, né? Foi o pastor Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana, Sal e Luz, ou Vida e Luz, aqui no centro do Rio. E ele me contou uma vez um testemunho, eu fazia aula com ele de hermenêutica, e não sei por que a aula entrou por esse caminho, né? E ele falou de uma pessoa que ele estava aconselhando, estava com câncer, já numa certa fase do câncer, que por remédio ainda conseguia reverter a situação, né? Até que ela começou a assistir esses pastores pela internet, e o que ela ouviu foi: pare de tomar o remédio, porque se você continuar tomando o remédio, você não tem fé para Deus te curar, né? E quando ele chegou a conversar com ela, ele falou: olha, mas irmã, você tem que tomar o remédio, porque o Senhor ele vai agir por meio dos remédios, por meio da intervenção dos médicos e tal. Ela: não, pastor, se eu continuar tomando remédio, eu não tenho fé. Aí Jesus não vai me curar porque eu não estou acreditando, não estou crendo que Jesus vai me curar. Aí ele conversou com ela, se despediu e tal, e voltou posteriormente para visitá-la. Ela estava muito pior, porque ela tinha realmente parado de tomar os remédios. E não só estava pior fisicamente, né? Como falou para o pastor assim: realmente, pastor, eu não tenho fé. Eu parei de tomar o remédio, mas Jesus mesmo assim não me curou. Então eu acho que eu não vou nem ser salva por conta disso. Aí ele contou pra gente. Isso não é um perigo assim inofensivo não, porque aquela mulher ali, além dela ter achado que ela não foi curada porque ela não tinha fé, parou de tomar o remédio. Então não fui curado porque não tenho fé e ainda estava colocando em xeque a própria salvação porque não tinha fé para ser curada. Então como é que ela vai ser salva? Ela ainda estava achando que iria para o inferno porque não teve fé para se curar. Olha como é que isso é sério, né? Muito perigoso, muito perigoso. Muito sério.
É, nossa, e parece brincadeira. Quinta-feira passada, é bom que esses vídeos não vão ficar datados, a gente não sabe quando isso vai ser publicado. Na quinta-feira passada, eu estava conversando com o irmão na igreja e ele falou para mim: a partir de um tempo, eu estou muito resistente a tomar remédio. Quem É, falou? Ah, um pô, amigo. poxa, Ah, tá. Não, não é um conta, irmão da igreja, né? Não é não muito conta o nome falado. do santo, não conta o nome do É, santo. eu estou muito resistente a tomar remédio ultimamente, né? Eu acho que muita coisa dá para fazer por oração, né? Então, tem remédio que eu não tomo mais não. Eita, aí, Dependendo do que eu tô sentindo e tal, eu prefiro orar. Então, você vê como que está perto da gente. E é interessante o título, o nome que a gente deu para esse podcast, porque aham, para além do que a gente acredita, né, também tem é, uma ação. E essa ação, né, ela vai se materializar a partir dos conteúdos que nós estamos produzindo, mas também de ferramentas para conseguir construir pontes com esse tipo de mentalidade, né, e formar algo aí que seja saudável, né, para todo sim. mundo. Então, só recapitulando aqui, não foram 4 milagres, não. No livro de João tem registrado 7 milagres, né? E Mas o site todos é esses, emblemático aí, né? isso, é emblemático esse 7 aí. Provavelmente, não dá para falar aqui por João, né? Mas provavelmente é escolhido de maneira estratégica, né? Esses 7 milagres aqui. E esses milagres Exato. foram, eu tenho ele aqui. O primeiro, que foi transformar a água em vinho, né? Que foi a mudança de substância em si, né? De água, mudou-se a substância para vinho. O segundo foi a cura de um oficial romano, que também já demonstra esse apontar de Jesus para o povo gentílico, né? A cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença e, por final, que foi o ponto chave aí para os fariseus irem contra Jesus, foi a ressurreição de Lázaro. Então foram milagres assim registrados por João, mas de maneira pedagógica, né? Para que a gente soubesse, de fato, que Jesus é o Messias. Né? E sobre a ressurreição de Lázaro, eu acho que a gente dá pouco valor a isso. Há quem diga que a ressurreição de Lázaro ela foi mais complicada que a do próprio Cristo. Uhum. Já tinha um dia a mais, Lázaro não tinha natureza divina. Então, há quem diga que o efeito da ressurreição de Lázaro, né, o ato do Lázaro ressuscitar, ele foi muito, mas muito mais emblemático, né, e incontestável do que a própria ressurreição de Cristo. Porque, Sim, especialmente a teologia liberal, né, que a gente tem tido acesso em função das redes sociais e tudo mais, é uma corrente que tem, inclusive, dito que Jesus não ressuscitou corporeamente. Né? sim, Que foi um sentimento de euforia, né? E diz que o Cristo ressuscitar foi algo espiritual, não foi algo físico. Mas em questão a Lázaro, a gente não vê, né? Essa deficiência interpretativa, esse problema ah, interpretativo. Então, acho que isso é bastante legal. E a questão do Lázaro ela é muito forte, né? Você ressuscitar uma pessoa assim. A gente viu casos específicos no Velho Testamento, né? Mas sim. nenhum desses casos do Velho Testamento a gente vê um caso de 4 dias, né? Enfim. Sim. Até por conta daquela tradição judaica, né, que diz que até o terceiro dia, né, a alma da pessoa, isso não está na Bíblia, tá, pessoal? A gente não vai. Isso é uma tradição judaica, tá? O povo judeu, ele tem uma filosofia, uma tradição rabínica que vem desde lá de Moisés, então ele tem escritos consolidados, muita coisa que eles têm que às vezes a gente até negligencia, né? Às vezes a gente até deixa de lado isso tudo, por conta do antissemitismo e por conta de questões culturais também, né? Mas que eu vou falar aqui agora é uma tradição judaica, né? Que diz que até o terceiro dia a alma da pessoa ainda ficava no corpo, né? Então, o fato de Jesus ter curado no quarto dia foi também para poder tirar qualquer dúvida de que Lázaro estava de fato morto, né? Por conta dessa tradição judaica aí que até o terceiro dia o morto ainda estava ali e tal. Por isso que a Bíblia traz esses detalhes de que já cheirava mal, né? Que já fazem 4 dias, né? Todas as questões que passa despercebido pelos nossos olhos, mas que tem uma razão de estar no texto em si, né? Não, e esse ponto também eu gosto para a gente entender também a propositividade dos escritores. Porque às vezes a gente lê um texto, parece que baixou algo na pessoa, a pessoa saiu escrevendo, só parou quando aquele negócio que baixou nela saiu de novo, né? Quem está escrevendo essas histórias estão escrevendo há bastante tempo depois de Jesus ter subido aos céus, né? Sim, Os evangelhos ali eles são feitos ali a partir da década de 60 depois de Cristo. isso aí. E esses evangelistas eles estão escrevendo com objetivos muito claros. Uhum, Eles têm intenções com o que estão escrevendo. E quando a uhum, gente vê esses detalhezinhos aí, né, isso enriquece muito a nossa leitura. é, Porque por que que João está dizendo isso? Por que Marcos está dizendo aquilo? Por que isso. fulano omitiu ou resumiu certa história? Isso faz a gente entender, né, o que cada um queria dizer com seus evangelhos, qual a mensagem que cada um queria, né, trazer para a gente. Elias, eu não sei Sim. se
era parte do nosso cronograma, e para quem Ah, está ouvindo, a gente não tem pauta, não sei se isso é certo, né, se é errado, mas como bons enfim, pentecostais, nós estamos aqui, né? deixar o Espírito Santo agir. Isso. É, então, eu acho que caberia um pequeno debate aí sobre o sensacionismo. E eu Sim, continuo, sim, né, porque eu percebo que muitos jovens, muitas pessoas que estão enveredando pela teologia agora, é, por ter contato com autores, né, e professores sensacionistas, que são crentes, vou dizer, são crentes, não tem nada de errado em ser sensacionista, mas sim. pessoas que são do nosso meio e que acabam aceitando essa forma de ver, né, as ações miraculosas. Eu tenho um amigo que hoje ele está no caminho aí para ser um pastor presbiteriano. Sim. Ele era assembleano como eu, né, ele batizado no Espírito Santo, e hoje ele está uma pessoa sensacionista, Então, acho que né? vale a pena, Wellington, se você explicar o Ah, que o é que o é isso? sensacionismo. Você Ah, não pode bom. passar uma sensação de sensacionismo. Ah, tá. Então, a palavra cessacionismo é um conceito teológico que acredita, que defende a ideia que os milagres cessaram, né? Então, hoje em dia, não teria a possibilidade de estar acontecendo milagres em nosso meio, tá? E essas pessoas, elas têm bases bíblicas para embasar isso. Por isso estou dizendo, são pessoas que Sim. são crentes como nós, mas têm uma visão diferente acerca do que eles leem a Bíblia. É uma E quanto corrente isso, teológica, né, Wellington? exatamente. É uma E forma de quanto, entender. exato. E Isso. quanto isso, existem os continuistas, Uhum. onde nós nos enquadramos enquanto assembleanos. São pessoas que acreditam na continuidade das manifestações miraculosas na atualidade e também ao Sim. longo da história da igreja. Então, cessacionistas acreditam que os milagres cessaram, enquanto os continuistas acreditam que continuam acontecendo milagres. Eu até compartilhei com você, Elias, um livro do Craig Sim. Kinnear, Eu que vi. ele é uma das pessoas que militam, né, nessa questão do continuismo. Então ele fez um trabalho muito bonito de rodar o mundo ou de estar disponível para ouvir histórias do mundo inteiro de milagres que estão acontecendo atualmente, né? E ele registrou tudo isso no livro para evidenciar para todo mundo que quisesse ler o livro que ele escreveu que os milagres ainda estão acontecendo. Então ele vai pegar histórias da Ásia, da África, da Europa, né, da América Latina, Estados Unidos, para evidenciar, olha só, milagres estão acontecendo hoje. Sim. Não dá para comprovar teorias, teses sensacionistas. Aqui, registros de pessoas confiáveis que milagres estão acontecendo na igreja. Sim. Então, ele tem todo esse esforço, né, porque ele, de fato, é um militante dessa questão. Entendo. E isso é interessante porque é o problema do equilíbrio, né, Wellington? E nós vamos perceber que, de um lado, nós temos pessoas que acreditam tanto e querem tanto que aquilo aconteça, que acaba forçando uma barra, né? E, de outro lado, nós vamos perceber pessoas que não acreditam em nada, né? Que preferem falar assim, não, isso acabou, isso cessou, né? E como a gente aprende no seminário, a Bíblia, ou a própria Bíblia, é a mãe das heresias, né? E quem quer prova o que quer por meio da Bíblia. Isso é até interessante, né? A Bíblia é a mãe das heresias. Mas a própria forçação de barra, né? O que de repente a gente pode nomear assim popularmente como uma meninice, né? No nosso meio assembleano a gente tem esse termo, né? Ela pode gerar uma decepção e essa decepção até conduzir a pessoa para esse caminho do sensacionismo, né, de entender dessa forma. Ou então, olha só, uma outra questão muito simples, que é a falta de busca, né, a falta de buscar, de estar com os joelhos no chão, e pedindo graça a Deus e estando em comunhão com o Senhor para entender o momento certo de orar, o momento certo de não orar, ou assim, estar conectado de fato com o Senhor para poder saber o que fazer. Né? Uma vez eu conversava com o pastor Odeir Lopes, né, o avô da Paula, que foi pastor durante mais de 40 anos na igreja dele, e ele me contou que certa vez ele foi orar por uma pessoa que estava enferma, eu não me lembro qual era a enfermidade, mas era uma enfermidade séria, não lembro se câncer, e que ele virou para mim e falou assim, Elias, eu orei por ela, mas eu mesmo achava que ela não ia ser curada. Mas ele orou. E para surpresa dele, ela voltou para contar o testemunho, entende? Então, assim, a gente também não está com os joelhos no chão, buscando a Deus para que isso aconteça, para entender o tempo certo, para entender o momento de Deus, ou para, de repente, mesmo sem ter fé, orar para que o Senhor faça um milagre, porque o milagre ele vai acontecer por intermédio de alguém. Porque, né, o Senhor ele vai usar alguém como meio para isso. Né? Ele pode usar também, ou como pode não usar. A gente não pode fechar essa caixinha aí. Né? Mas a falta de equilíbrio, eu acho que ela gera um problema. Né? Como é importante a gente estar com a nossa mente no céu, a gente está com os nossos joelhos no chão, orando, em plena comunhão com o Senhor, olhando as Escrituras, mas também está com os nossos pés na terra, para poder ter discernimento. Acho que a palavra é essa, discernimento das questões. Né? E uma vez eu ouvi disso, né, que para esse tempo, o discernimento seria um dom muito importante.
né? Para a gente conseguir entender pelo Senhor o que está acontecendo. Sobre o discernimento, inclusive, acho que sábado estava refletindo sobre isso. É uma oração que eu vou começar a pedir para Deus me dar esse dom, né? Porque eu acho que é algo que é muito importante para a igreja, né? Porque uma pessoa que tem discernimento, ela não tem, sei lá, palco, né? Não tem essas coisas. É, Mas acho que a igreja precisa ter crentes que tenham esse dom para que a igreja continue no caminho certo, né? Porque às vezes a gente escuta pessoas falando coisas muito bonitas e boas, mas e às vezes não procede de Deus, né? Como é o caso desses mega eventos, né, de milagres. Deus não isso, aparece, a gente não vê uma teologia consistente, a gente não vê uma cristologia consistente, né? A gente não vê um apelo à salvação, ao arrependimento, né? É só uma pessoa que faz muito milagres. é Acho isso que mesmo. o pessoal com discernimento, ela conseguiria perceber isso com maior clareza. E olha só, antes da gente começar a caminhar para o final, né, falar do maior milagre, né, como a gente sempre ouve na igreja, né, de qual é o maior milagre, né, eu queria trazer uma questão aqui interessante e que me causa, não estranheza, né, mas que me deixa assim, curioso, né, que está lá em Atos, capítulo 19, a partir do verso 12, né, até um pouquinho antes, que fala que os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes e sobre os enfermos. Agora você imagina, esses lenços eram colocados sobre os doentes e esses doentes eram curados de todas as enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos deles, né? Imagina Como o que peso nós... desse lenço, hein? É exatamente isso. Porque hoje a gente olha para o Paulo, né, para esse texto de Atos, a gente não pensa na vida de comunhão de Paulo, né? Mas a gente pensa no que isso pode gerar de riqueza, né? Imagina se eu tivesse uns 50 lencinhos desse e vendesse esses lenços aí a R$ 1.000, com a certeza de que a pessoa seria curada, né? R$ 1.000, que nada. Até hoje não tem cura pro câncer. Que R$ 1.000? Imagina, né? Garantir minha vida. Então a gente olha para as escrituras e ao invés de olhar com temor, né? E olhar para a vida e tentar imitar a vida de Paulo, a gente quer imitar a forma, né? Porque naquele momento Paulo não tinha como estar em todos aqueles lugares. Então pegava-se uma parte da roupa e por meio daquela indumentária dele ali, as pessoas recebiam a cura, né? Mas de repente a forma como Deus utilizou isso no passado pode não ser a mesma forma de hoje, né? O filme de Nárnia, eu não sei se é o primeiro, acho que é o primeiro. Ele diz o seguinte, que nem sempre as coisas acontecem da mesma forma, né? Isso se referindo ao leão, né? A Aslan, né? As coisas podem não acontecer sempre da mesma forma, né? Então, naquele momento foi assim e hoje em dia pode ser diferente. Então, como que isso também pode ser transformado em mercado, né, Wellerson? O mundo dos milagres pode ser transformado num show da fé, pode ser transformado em mercado, pode ser transformado em renda e dinheiro, né, para as pessoas, né? É uma coisa que é legal da gente sempre reparar. Qual é o ganho das pessoas que realizaram milagres na Bíblia? Sim, é isso aí. O que mudou na vida delas? A partir do momento que elas operaram o milagre, pela graça de Deus. Sim. Né? O que aconteceu com Paulo? A vida Como ele dele morreu, né? melhorou, a vida dele melhorou, ele ficou famoso, É, ele virou amigo do imperador. Acho que isso é um caminho, é uma provocação que a gente pode fazer. Né? Deus está te usando para fazer milagres. E a sua vida? Você está enriquecendo? Está sendo usado por Deus? Você está ficando rico? exatamente. Tem gente, e minha mãe me contou isso uma vez, e eu não acreditei. Tem gente que está sendo paga para orar. Né? Às vezes Uhum. uma irmã que trabalha muito, alguma coisa, paga um irmão para ele levar a oração dele no monte, para ficar orando lá a oração que ele deveria fazer. Né? Isso é. Terceirizando, né? Não, e a Bíblia fala que a gente deve orar um pelos outros, orar sem cessar. E agora eu pego o dinheiro que eu tenho, eu pago o irmão para orar a minha oração. É. E esse irmão ora. Não sei quem tá pior. É complicado, é difícil. Mas vamos lá, já começando a caminhar para o final, vamos falar agora sobre o maior milagre, né, Alisson? A gente sempre ouve na igreja, principalmente nos momentos de apelo, né, de que o maior milagre é a salvação, né, de uma pessoa, né? E de fato, nós vemos isso, né, de que o maior milagre que pode acontecer não é aquela intervenção miraculosa, né, como nós lemos aí no início, de Deus na terra, sobre uma pessoa, sobre uma vida, né, mas é a própria pessoa reconhecer que ela é uma pessoa pecadora e que ela precisa de Jesus e ela se dobrar aos pés do Senhor, né? Porque disso depende um monte de coisas, né? E seria um debate longo, né? Se é o próprio Jesus que já traz a pessoa, se é a própria pessoa que escolhe, a gente não vai entrar nesse mérito agora, senão a gente vai ficar aqui a noite toda discutindo sobre isso, né? Mas o fato é que quando a palavra é proclamada, a pessoa ela percebe que ela é pecadora e ela simplesmente se levanta e se rende aos pés do Senhor, né? E esse é de fato o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, né?
Tem festa no céu quando isso acontece. Isso, Tem festa no céu. Eu não ouço exatamente. falar de festa no céu quando um morto ressuscita, É, quando o paralítico anda, quando o surdo ouve, mas quando uma alma se arrepende, tem festa no céu. Isso evidencia como que a salvação de uma alma perdida está em um patamar diferenciado em uhum, relação aos demais milagres que Deus pode realizar em nossas vidas. isso. E como que a nossa missão ela se completa nisso, né? De, de fazer parte da missão de Deus e trazer a realidade do Evangelho para as pessoas, para que as pessoas possam, assim como nós fizemos um dia, reconhecer quem somos e nos render aos pés do Senhor. Acho que a nossa semana vai ser diferente depois de um papo desse, né, Wellington? Amém. Amém. E eu espero que a sua semana, não sei aí a hora do dia nem da noite que você vai estar ouvindo, a gente conversar sobre essas questões. Também não sei se você está precisando de um milagre neste momento, né? Pode ser que você esteja precisando de um milagre. Olha, o Senhor ainda faz milagres. O Senhor ainda faz milagres. Mas o maior milagre é você render a sua vida ao Senhor, é você se dobrar diante do Senhor, porque a partir de então você vai ver, de fato, tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Né? Então, fique com essa palavra aí para o seu dia, para a sua noite ou para a sua semana, e que você tenha sido abençoado, assim como nós estamos sendo abençoados aí pela gravação desse podcast. Amém. Amém. Vamos lá, Ellison. Mais alguma coisa? Alguma palavra final aí? Nada mais, nada mais. A gente fechou muito bem. Então, continue conosco aí. Nós já gravamos 2 podcasts, né, a respeito de ecologia. Eu acho que hoje também pensar em ecologia seria um milagre, né? Então, se Verdade. você ainda não ouviu, volta lá, ouça as nossas primeiras gravações e continue conosco e nos acompanhando. Amém. Ellison, uma boa semana para você, uma boa noite e Obrigado, Elias. Você e também. até o próximo Fé e Obras Podcast. Isso aí, estamos ansiosos.